Acabou. Mas vai ter segunda temporada. Pois é, pessoal, chegamos ao último episódio de Minhas Aventuras com Superman, pelo menos nessa primeira temporada, que foi o episódio 10. Eu queria dar uma passada por cima, em cima de toda a temporada, porque olha, eu tô muito feliz com esse desenho. Eu até tava pensando quando terminou o episódio, se dava pra comparar Minhas Aventuras com Superman com uma outra coisa muito boa do Superman, que é Superman e Lois. Você pode colocar no mesmo nível de qualidade, só que o Minhas Aventuras com Superman tem um negócio que todo episódio eu saía super feliz, sabe? Com um sorriso no rosto, esperando o episódio da semana que vem. E eu acho que isso tem muito mais a ver com o fato de que a gente vê mais o Superman no desenho. Ao contrário do Superman e Lois, que por questão de orçamento, não é defeito da série, eles sabem o que eles estão fazendo, não pode ter o Superman aparecendo toda hora. Ali o Superman vai, aparece 10 minutinhos no episódio, depois vai embora e segue o drama familiar ali. É excelente, terceira temporada teve episódios maravilhosos, que eu quase chorei ali, aquele do vestido, meu Deus, foi bom demais. Mas é aquele negócio, você quer ver mais Superman. Afinal, é uma série de Superman. Só que você entende, porque não dá pra ter Superman, porque eles não têm um orçamento infinito, é uma série da CW. Enquanto que o desenho do Superman, ele pode não ter aquela complexidade de uma história, ele é mais acessível pra todas as idades, e esse Superman que eles têm aqui, olha, eu acho que é do James Gunn olhar e ver se não consegue pegar alguma coisa boa do desenho para levar pro próprio filme. Porque esse desenho, ele tem a vibe do Superman. Lembra que eu falei aqui numa crítica, não lembro de qual, que a coisa mais importante que um produto de cultura pop tem que ter hoje é a vibe. E isso porque eu tinha assistido um vídeo de um youtuber e ele falou exatamente isso, e eu concordei muito com ele. Porque hoje, em 2023, a gente tá numa velocidade de consumo absurdo. A gente consome o tempo todo, muito conteúdo, é uma avalanche de informação e de conteúdo. Seja de super-heróis, seja de anime, seja de Filme em geral, série, Netflix, HBO, Disney Plus, Star Wars, etc. É uma avalanche de conteúdo. E, naturalmente, nem tudo que vai sair é 10 de 10. Cada um vai ter a sua história de produção, as dificuldades e os acertos. Só que no meio de tanta coisa, para um produto se destacar, ele tem que ter um diferencial. E esse diferencial, que é o que o youtuber lá argumenta, é de que ele tem que ter a vibe. The vibe. E Minhas Aventuras com Superman tem essa vibe. Não é uma coisa que eles olharam o Superman Animated Series e falaram, quero fazer o Superman Animated Series em 2023. De jeito nenhum. Eles olharam pro passado, viram tudo que deu certo com o Superman e falaram bem assim, vou fazer do meu jeito. Vou fazer com a referência que eu tenho. Vou fazer aqui com o que eu cresci. Eu tenho referência de anime, vou usar a referência de anime para fazer o meu Superman. E eles alcançaram esse objetivo, porque esse desenho tem muita personalidade. Pode não ter tido a melhor história, pode não ter tido o final mais épico de todos, o Superman pode não ter enfrentado os grandes vilões do Superman, mas eles sabem o que eles querem fazer. E é por isso que eu tenho certeza absoluta, esse desenho é um marco na história do Superman, porque as pessoas vão lembrar desse desenho pelo que ele fez, pela sua identidade. Não porque o Deathstroke parece um personagem de anime com franjinha emo, não porque o Parasita vira Godzilla, mas porque o Superman, a Lois e o Jimmy são personagens que você quer estar junto. O desenho é 100% os personagens. Os personagens dão o tom e o ritmo da história. Essa daqui é uma das versões mais altruístas do Superman que eu já vi. O Superman é inerente à personalidade dele. E a personalidade dele é aquela pessoa tão empática que você quer estar junto com ele. Você quer ser amigo desse Superman, sabe? Talvez, se você comparar com outras séries animadas da DC, talvez fique atrás. Mas o que ele nunca vai ficar atrás é no coração. Olha, essa frase foi muito clichê, mas é verdade, hein? É verdade, esse desenho tem muito coração. A melhor tradução possível pro vibe é coração. O desenho tem que ter o coração. Se o desenho tem coração, a adaptação, os personagens que estão ali, seja no live action, seja numa ilustração, seja num desenho, você vai comprar a história. Essa é a minha opinião. Mas bem, deixa eu falar aqui sobre o episódio 10. Um ótimo episódio, principalmente pela jornada dos personagens. Se você pegar o Jimmy, o Super e a Lois e também o pai da Lois, esses 4 personagens você claramente vai ver como que eles mudaram do primeiro pro 10º episódio. Mas olha só que curioso a jornada de desenvolvimento dos nossos protagonistas. O Superman era altruísta no início da temporada, e ele continua sendo altruísta. Mas o que mudou é que agora ele tem
confiança. A Lois Lane, no início da temporada, queria provar que ela é uma ótima repórter. No final da temporada, ela prova pra todo mundo que ela é uma ótima repórter. Mas ela já era uma ótima repórter no início. O Jimmy Olsen também, porque tudo que ele queria realmente na série era provar a sua importância para seus amigos, Lois e Clark. Claro que ele queria trabalhar no jornal, claro que ele queria bombar o canal do YouTube dele, mas ele queria provar o seu valor para seus amigos. E ele provou isso. Só que a verdade é que ele sempre foi um grande amigo. Os três personagens têm essa correlação de desenvolvimento de personagem sobre autoconfiança. E os três juntos chegaram nessa autoconfiança. Se você isolar cada um dos três, deixassem eles sozinhos em Metrópolis ali, talvez eles não fossem conseguir esse descobrimento, essa autoconfiança. Mas juntos eles conseguiram. E isso está totalmente de acordo com a temática do desenho, que é de crescer com seus amigos. E se descobrir, conquistar um trabalho, achar uma namorada, ficar rico, no caso do Jimmy Olsen. Pô, o cara conseguiu vender um canal no YouTube por 3 milhões de dólares. Por 3 milhões até eu venderia, né? Tá louco. E além disso, eu acho que essa jornada ela condiz muito com o que o próprio Superman quer dizer. Porque o Clark, desde criança, ele sempre teve essas habilidades. Só que ele não tinha essa confiança para conseguir isso. No fundo, o que o desenho quer dizer, você já é o super-herói que você precisa ser. Você só precisa ter, né, a confiança, o autodescobrimento para reconhecer isso. E, sinceramente, para um desenho, para todas as idades, mas especificamente para criança, eu acho super legal essa jornada. E eles fazem tudo isso enquanto que o desenho ainda é uma grande carta de amor pro Superman. No final, o que fica com você nessa temporada são esses momentos, essas interações com os personagens, Superman com Metrópolis, Superman com Lois, Superman com Jimmy. Tudo funciona de um jeito que foi planejado para isso. Eles queriam fazer isso e eles conseguiram fazer isso. Ideia e execução. Às vezes você tem uma boa ideia, mas se você não consegue executar a ideia, toda a sua proposta de desenho pode ir para o espaço. E o desenho executou bem. Agora, o último episódio começa com o Clark, a Lois e o Jimmy sendo promovidos a repórteres. O que eles devem ter vendido de jornal com as fotos do Superman do Jimmy. Demorou essa promoção, hein? Mas assim, ó, falando sério, é legal isso, né? De que no final da temporada eles conseguiram a promoção. Porque esse era um dos objetivos que eles traçaram no início da temporada. E depois disso, o Clark e a Lois, né, vão até a Fazenda dos Kent para comemorar o Dia de Ação de Graças. Só que tem uma pegadinha nesse Dia de Ação de Graças. O pai da Lois Lane vai aparecer. Aí, ó, o que eu e o Marcelo falamos aqui num vídeo? Vai aparecer o pai da Lois como sogrão, o Superman vai ter que conhecer o sogrão. Vai ter todo um mal-estar ali quando eles se conhecerem. E, dito e feito, foi isso que aconteceu. Tava muito na cara que isso ia acontecer. E essa dinâmica do sogro, que na verdade é o vilão e aparece ali pra jantar no Dia de Ação de Graças no Natal, deve ser até uma trope, né? Porque eu já vi isso acontecer em outros lugares. Mas é uma trope que sempre funciona quando os personagens são bons. E no caso aqui, o roteiro não precisa nem reinventar a roda. É só fazer com que o Clark reaja ao pai da Lois. O desenho até tem uma ideia muito boa, porque até a mãe do Clark, a Marta, também não gosta muito do pai da Lois. E até ela fica falando meio mal do pai do que eu gostei disso. Eu adorei isso. Depois chega o Jimmy Olsen na Fazenda dos Kent e percebe que tem todo o climão ali por causa do pai da Lois. Só que o Jimmy afasta eles e meio que obriga eles, né, a contar o que aconteceu. Porque ele não quer segredo entre eles. Só que no final isso acaba revelando um segredo que eles tinham entre eles. O que é uma doce ironia. Que é aquela esfera, né, que tinha Kryptonita dentro. Sem querer ali a esfera abre e expõe a Kryptonita pro Clark. E olha, eu não me canso ver como que a animação foi feliz em representar o efeito da Kryptonita no Clark. Isso daí já aconteceu nos quadrinhos, de ter um rastro verde, né, pelos vasos sanguíneos do Superman. É um negócio que lembra um pouco o Bane com veneno. Mas o ponto é que você sente a dor do Clark. É muito mais legal desse jeito, que é pelas veias do personagem, do que só deixar ele esverdeado. Então, parabéns pro pessoal que pegou essa referência das HQs, porque é bom demais representar a Kryptonita desse jeito. Mas como a Kryptonita tá perto da nave do Clark na Fazenda dos Kent, isso meio que aciona um protocolo do Brainiac ali na nave, e toda aquela nave dos Kent que tava debaixo da terra, crescendo na fazenda, emerge revelando que ela é gigante. E o que, claro, chama a atenção do pai da Lois. Ele já mete a real pra família do Clark que isso é uma invasão alienígena, o dia zero vai acontecer, que ele tem que fazer alguma coisa. Só que, claro, ele não pode fazer nada, cabe ao Superman. Só que o Superman tá enfraquecido por causa da Kryptonita, mas ele é o Superman. Não tem o que fazer, ele tem que ir lá, tem que salvar as pessoas. Ele salva a Lois, ele salva o Jimmy, ele tira seus pais da zona de perigo ali também. E o bacana, e isso o desenho faz muito bem, é mostrar o quanto que ele vai ficando cansado. Porque essas tarefas, para um Superman com força total, talvez não fossem nada. Mas é o Superman cansado, exposto à Kryptonita. E você sente ali na animação, no rosto, na fisionomia do Super,
que ele tá dando a sua última energia para salvar aquelas pessoas. Isso fica palpável na animação e é o ponto principal do episódio. Porque eles estão construindo a narrativa do episódio pro Superman querer fazer o Ultimate Sacrifice. Vai acontecer uma cena ali muito boa, que ele se despede da Lois. Nossa, essa cena é muito boa. E sabe por que essa cena é muito boa? Não é porque o diálogo é 10 de 10. É porque você se importa com os personagens. Os personagens têm coração. E mesmo os diálogos sendo clichês, são diálogos verdadeiros entre os personagens. Eles estão conversando entre si de verdade. E quando o Superman se despede da Lois e vai até a sua nave para tentar impedir a invasão kryptoniana que tá acontecendo, o Superman tem na cabeça que os kryptonianos são invasores. E aí quando ele chega na nave e o que ele encontra é o pai dele ajudando ele. Cara, isso foi bom porque daí ele começou a conhecer um pouco dos verdadeiros kryptonianos. O pai dele, afinal de contas, é bom, ele se importa com ele. Mas como o desenho tá numa ação frenética, também não tem muito tempo para parar e refletir sobre isso. Então, os dois continuam juntos, o que remete um pouco a uma cena que acontece no Homem de Aço, que o pai do Clark ajuda a Lois, lembrou muito essa cena. E quando o Super chega no coração da nave, ele precisa fazer o tal do sacrifício. E esse sacrifício envolve jogar a kryptonita na nave. Só que daí, com isso, ele iria ficar exposto também. E o Superman nem pensa duas vezes, pega a kryptonita, joga, se expõe, quase morre, e ele é salvo pelo seu pai. E é aqui que vai acontecer um momento que eu achei 10 de 10. Eu realmente achei muito bom. Porque o pai do Superman, ele meio que refaz a origem dele, só que nesse contexto que o Clark tá adulto. Ele coloca o Clark numa nave dele, né, e ele diz, né, viva meu filho. E joga o Superman pra longe enquanto a nave toda é destruída, acabando de vez com a suposta invasão kryptoniana que estava acontecendo. Bacana isso, porque eles reproduziram a origem, só que de uma forma diferente, sem necessariamente ser na origem do Clark. Enfim, a suposta invasão kryptoniana é interrompida, mas tem um problema, o Clark cai na Terra muito fraco, e quem aparece ali é o pai da Lois, que tá com a sua super arma ômega, e ele vai atirar no Super porque essa era a missão dele, né? Matar o Superman. E é aí que chega a Lois Lane, no seu momento brilho, né? Tem que brilhar, tem que ter bom diálogo, tem que convencer seu pai. Bom diálogo que apela, né, pra humanidade do pai da Lois, que percebe que o Superman significa alguma coisa para a filha dele. E ele não pode passar por cima da sua família para fazer uma missão, mesmo que seja isso que o governo do país dele quer. E aí ele provou que não é como Amanda Waller e até, né, disse para Amanda Waller no radinho dele que era um alarme falso. O que obviamente era uma mentira e a própria Amanda Waller, pela reação dela, sabia que ele estava mentindo. Vamos ter desdobramentos disso daí na segunda temporada, com certeza. E aqui a gente chega na penúltima cena do episódio, que é a família Kent com os amigos do Super, né, celebrando o Dia de Ação de Graças. E eu achei muito legal esse detalhe do Superman estar vestido de Superman na mesa. Porque eu sinto que o desenho quis dizer com isso de que, na interpretação deles, o Superman é o verdadeiro Clark, é quem que ele é. É sem ele esconder nada de quem que ele é. O que foi uma decisão bem corajosa, porque é uma decisão sempre polêmica. Tem gente que não gosta que a verdadeira personalidade do Clark seja o Superman, e tem outras pessoas que acham que o Superman, na verdade, é o Clark. O Clark é a verdadeira personalidade do Superman. Obviamente não existe uma resposta certa. Qualquer roteirista pode argumentar para qualquer um dos lados. Tudo depende do nível da argumentação. Nesse desenho faz muito sentido essa interpretação, porque a temporada toda eles estavam falando sobre não ter segredo entre eles. Não ter segredos é importante para você reforçar esse nível de amizade entre os protagonistas. E até mesmo com os pais do Super. Então ele sentar na mesa como Superman reforça isso de que não há segredo entre eles. Ele tá entre pessoas que confia. Confia de tal jeito que ele pode dizer para essas pessoas que, ó, eu sou Superman. O Clark tem orgulho de quem que ele é. Ele tem orgulho de ser Superman. Ele se veste Superman no Dia de Ação de Graças com a família dele. Depois vai ter o diálogo ali que o Planeta Diário comprou o Pássaro Flamejante do Jimmy, o canal do YouTube dele. O que foi muito engraçado. Para uma segunda temporada vai ser bem interessante o que eles vão querer fazer com isso. E a última cena a gente vê aqueles robôs, né, do outro lado da fenda que foi interrompida. E um robô bem badass vai atrás de um outro robô bem badass. E esse robô diz, né, que eles vão invadir a Terra em algum momento. E assim, ó, eles não falam exatamente quem que é esse robô. Eu acho que é o Brainiac, porque nos créditos, essa voz aí tem um crédito de Brainiac. Durante o episódio, a gente vê o símbolozinho do Brainiac, né, que é aquelas 3 bolinhas interconectadas. E era esse símbolo que estava controlando os robôs. Uma pessoa talvez fosse argumentar que talvez fosse o Eradicator. Eu até pensei que poderia ser, mas como tenho ali o crédito de Brainiac, eu acho que é o Brainiac mesmo. E se realmente for o Brainiac,
Como é que ele vai funcionar no lore desse desenho? Foi ele que destruiu Krypton? Ele conquistou Krypton? Ele é um programa de inteligência artificial criado em Krypton pelo Jor-El ou alguma outra pessoa, um outro cientista que se rebelou e começou a conquistar outros planetas? Ou ele é o Brainiac da inteligência artificial que tem um próprio planeta? Olha, teorizando do que pode acontecer, eu acho que o Brainiac realmente é uma tecnologia de Krypton que se rebelou, né, inteligência artificial, conquistou o planeta e tal, destruiu Krypton, e eles, para executarem o seu próprio protocolo, começaram a conquistar outros planetas, que é, né, a rebelião das máquinas. O homem cria o robô destrói o robô ainda fica exercendo suas funções primárias, e nesse caso, pelo jeito, era conquistar outros planetas. Mas enfim, foi um bom desfecho. A nota para esse episódio final é nota 8, gostei desse episódio, tem alguns momentos muito bons. Ainda não acho que seja o melhor episódio da temporada, mas foi um episódio muito bom no nível de toda a temporada. E agora é aquela depressão pós-desenho, esperando um novo desenho da DC. Bem, tem o desenho da Arlequina, né? Semana que vem a gente faz uma crítica do desenho da Arlequina, se vocês quiserem. Mas enfim, gente, isso daqui também é só a nossa opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do final de Minhas Aventuras com Superman. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E essa foi a nossa crítica do último episódio da primeira temporada de Minhas Aventuras com Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.